Sentar, igreja. Aleluia. Pai, mais uma vez quero orar, Senhor, continuando aqui, Senhor. Sabe, o nosso coração sedento por Ti, pelo Teu amor, pela Tua bondade, tratando as nossas vidas. De fato, Senhor, a Bíblia, a Tua palavra, ela é cheia de ensinamentos e de histórias verdadeiras, de pessoas, Senhor, que foram transformados. Não só desses homens, mas a minha e a de muitos ainda aqui neste lugar, que virão, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela traz transformação dentro de nós. Por isso, Pai, nessa noite nós queremos ouvir a Tua mensagem, e acrescentar fé, crermos que o Senhor não só vai falar, não só vamos ouvir, mas que algo vai acontecer dentro de mim, dentro do coração dos meus irmãos. Que seja uma noite de transformação, aonde o Teu doce Espírito nos toca, nos convence, se revela a nós, de uma forma, Senhor, que a gente não resista, mas que se lançamos aos Seus pés. Fala comigo, fala com a Tua igreja, usa a minha vida como instrumento Teu, para que o Teu nome seja exaltado e o Senhor seja glorificado. Tudo que queremos fazer aqui, Senhor, é para glorificar a Ti. Tu és o Deus das nossas vidas, o Deus da minha salvação. Tu és Jesus. Amém e amém. Se essa oração faz sentido, diga amém, diga glória a Deus. Aleluia. Bom, amados, é muito bom estar aqui falando do amor de Jesus. Sempre há uma expectativa daquilo que Deus está fazendo, e não uma expectativa em uma esperança que talvez não aconteça, mas numa esperança convicta de que Deus nessa noite vai tocar teu coração, vai transformar você, vai restaurar você por inteiro. Posso ouvir um amém? Por isso, abra teu coração para Jesus, diga para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor vai falar comigo. Amém? Glória a Deus. O tema do nosso sermão é: tira a trave dos seus olhos. Fala aleluia. Porque vixe, hein? Para que você possa enxergar melhor. Amém? Deus, Ele quer fazer uma obra na nossa vida poderosa e nos fazer enxergar melhor. E muitas vezes o milagre está ali, à nossa frente, e porque não conseguimos ter uma visão nítida, sofremos, padecemos, ficamos angustiados, ansiosos, e simplesmente por um pequeno detalhe, algo que está impedindo a gente de enxergar aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho do caráter de Cristo, sabe, amados? Nós não estamos aqui simplesmente para cantar canções ou sermos só abençoados pela presença do Pai, mas nós estamos aqui transformando a nossa pessoa, o nosso caráter, para que a gente seja a imagem de Cristo. Este é o processo de todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Aquele que nasceu do Espírito, aquele que nasceu das águas, ele começa uma nova jornada, uma nova caminhada, e nessa caminhada ele tem um processo de transformação, até que chegamos à estatura perfeita, à imagem de Cristo. Posso ouvir um amém? Então isso é processo na nossa vida, sabe? Ter o caráter de Cristo é o propósito que você está aqui nessa noite, para ouvir, ser ensinado, ser edificado, para que a sua vida, para que as suas ações, a sua razão de viver seja ser transformado, para que você seja como Jesus é. Posso ouvir um amém? E existe, vamos desmistificar uma coisa, essa questão que só Jesus é perfeito, querido, e isso, Ele é perfeito, só Jesus realmente Ele é perfeito, é verdadeiro. Porém, quando nós implicamos isso, ela tem uma mentira dentro do nosso coração, dizendo que talvez nós não possamos ser perfeitos como Cristo é. Nós podemos ser, Cristo já nos tornou perfeito nele, através do teu sacrifício, do teu amor, e isso tem que ficar muito claro dentro do nosso coração. Não diga isso, que você não pode ser perfeito como Cristo, porque é esse o processo. O que você precisa é ouvir o que Ele tem para te dizer,
para que você possa ser transformado. E como que Ele faz isso? Através da sua palavra, amém? Mas não é só ouvir a palavra, ela é praticar a palavra, é colocar ela dentro do nosso coração. Então hoje eu quero trazer um culto de ensino, quero que você abra o teu ouvido, o teu coração, para que você seja transformado pelo amor de Jesus, amém? Imagine uma cena, empresta um pouco sua imaginação e imagine uma cena, uma pessoa que conheceu Jesus, sabe, e começou uma jornada da vida cristã. Pense, imagine essa pessoa que conheceu a Cristo e começou essa nova jornada, essa nova vida. Ela conheceu a palavra de Deus, ela já ouviu diversas mensagens, ela serve há anos o Senhor. Essa pessoa, ela é respeitada por outras pessoas, ela está vivendo nesse ambiente profético, nesse ambiente onde nós falamos do amor de Jesus. Essa pessoa está entre nós, mas algo em algum momento começou a acontecer silenciosamente dentro desta pessoa. Algo começou bem sutilmente. Ela continuou perto de Deus, ela continuou os seus processos, os seus hábitos espirituais. Nos últimos dias eu quero desmistificar uma coisa: secular e espiritual, amados. Não existe isso, é um só, amém? A Bíblia nos ensina o que nós devemos fazer para a glória de Deus. Seu trabalho é espiritual, a forma que você estuda é espiritual, enfim, nós somos pessoas espirituais, amém? Mas essa pessoa que eu estou dizendo aqui, que ela silenciosamente, algo aconteceu dentro dela, ela perdeu o amor pelas pessoas, sabe? Isso é algo que é muito perigoso. Então, agora essa pessoa que eu pedi para vocês imaginar, ela percebe as falhas dos outros rapidamente, sabe? Essa pessoa, ela virou muito crítica, muito áspera, sabe? Ela consegue enxergar os erros, ela vai nos lugares onde ela estiver, família, trabalho, escola, igreja, liderança, aonde essa pessoa estiver, ela começou a ter uma percepção maior dos erros das pessoas, das inconstâncias, da inconsistência, sabe, das fraquezas das pessoas, da imaturidade dos outros. Essa pessoa então, ela começou a perder o amor pelas pessoas. E talvez o mais assustador, que isso tudo aconteceu sem ela perceber. Amém? Porque existe um perigo, amado, silencioso na caminhada cristã, que é quando o coração lentamente perde a humildade, perde a sensibilidade e a misericórdia. Quando nós entramos em um lugar onde esses sentidos que precisam ser muito aflorados dentro do nosso coração para vivermos uma vida como Cristo, desaparece de dentro de nós. Então é nesse contexto que Jesus começa a ensinar sobre Mateus capítulo 7, nós vamos ler esse texto, falando exatamente sobre isso. Então muitas vezes nós estamos preocupados com os milagres, estamos preocupados com a multidão, nós estamos preocupados com as manifestações espirituais, e de verdade, é muito bom milagres, eu quero vivê-los, eu quero ver essa igreja cheia de gente, eu quero ver as coisas sobrenaturais acontecendo na tua vida, eu quero que você viva o melhor de Deus, mas mais importante de tudo isso, é você ter o caráter de Cristo, é você ter a imagem de Jesus dentro do teu coração. Então Jesus, ele começa falando aqui sobre o coração, sabe? Por quê, amado? Porque Cristo sabe, a forma como tratamos pessoas, revela aquilo que está sendo formado dentro de nós. A forma como você trata as pessoas, é uma revelação, é como se tivesse uma fotografia, dizendo realmente o que tem dentro de você, o que está sendo formado aí. Amém? O contexto de Mateus 5, 7,
ele começa a revelar o caráter do reino de Deus. Se você começar a ler lá, Mateus 5 vai falar das bem-aventuranças, bem-aventurado que chora, bem-aventurado misericordioso, bem-aventurado os pobres de espírito, e aí vai entrar em Mateus 6, ele vai falar da oração do Pai Nosso, e vai finalizar no Mateus 6, para a gente não andar preocupado com coisa alguma, porque o Senhor está no controle de tudo, e glória a Deus. Só que em Mateus 7, ele aprofunda as coisas aqui, e ele começa a dizer, olha, tem algo que pode atrapalhar vocês, e vocês precisam estar atentos com isso. Jesus, ele não está ensinando apenas um comportamento externo, algo que a gente tem que ser para fora, mas ele está querendo revelar como vive alguém que foi transformado por Deus. E este lugar é um lugar de pessoas transformadas por Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Não faz sentido, nós acabamos de cantar que aqueles que viram a glória de Deus foram transformados, e isso é verdade. E nós precisamos olhar para nós e manter esse processo de transformação todos os dias. Então abra a Bíblia de vocês no livro de Mateus capítulo 7. Verso 1, diz assim o texto: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Até aí. Amados, eu gostaria que vocês, todos que estão aqui, começassem a ter uma responsabilidade sobre aquilo que vocês estão ouvindo em relação à palavra de Deus. Nós precisamos olhar para essa verdade, para esta mensagem, para a palavra que Deus está falando no nosso coração e dizer, isso é sério, porque Cristo escreveu isso, e eu preciso começar a permitir o meu coração queimar por essa mensagem, e uau, e glória a Deus, e eu olho para isso, olha, ele está dizendo para não julgar, isso aqui é sério, ele está dizendo para a gente não ficar medindo, ele está dizendo para nós, se queremos ajudar o próximo, ou falar da vida alheia, nós precisamos olhar primeiro para a nossa. Cristo está nos ensinando padrões, que não dá para nós colocarmos a nossa ideia, os nossos palpites, a nossa maneira, mas assim não é exatamente o que está escrito, é claro, porque isso vai gerar vida dentro de nós. Então Cristo, ele confronta aqui uma tendência humana. Cristo, ele está confrontando algo que é tendencioso para nós, não só hoje, como há muitos anos atrás. A facilidade de medir e julgar os outros. A facilidade que temos no nosso coração de intitular pessoas, de classificar as pessoas. A facilidade que temos, sabe, de falar da vida alheia, até mesmo com um sentimento de algo bom, para ajudar. E ele está confrontando isso, porque ele não está dizendo que não devemos, mas ele está falando, quando fazemos isso sem permitir que Deus trate primeiro em nossa própria vida, aqui está o problema.
Os fariseus aqui estavam ocupados demais, medindo os outros, enquanto ignoravam o seu próprio coração. Então eu acredito, amados, que hoje Jesus quer fazer você ter uma reflexão da maneira que você tem olhado e julgado a vida, as pessoas, as histórias, as consequências, e ignorado realmente a intenção do teu coração, o motivo por qual você faz. E nós precisamos olhar, porque aqui dentro vai determinar realmente a verdade de tudo que nós vamos externar. Posso ouvir um amém? Por isso o problema aqui não era apenas o que os fariseus falavam, mas a maneira como eles estavam tratando as pessoas, sem humildade, sem misericórdia, sabe, sem um coração de Deus. É interessante, porque quando nós falamos de humildade, parece algo fraco, frágil. Não, é valorizar o próximo. Humildade é valorizar a pessoa que está do teu lado, o mais fraco ou o mais forte. Uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe valorizar as outras pessoas. Uma pessoa que tem misericórdia é uma pessoa que não condena ninguém em seus sentimentos e exclui as pessoas da sua vida. Ele é misericordioso, porque se as pessoas erram com ele, ele continua perdoando, amando e estendendo o seu coração com misericórdia. Na verdade, eles são pessoas sem humildade, sem misericórdia, sem também um coração de Deus. Fazem sem ter um coração de Deus. Posso ouvir um amém? Sabe, eu queria que você imaginasse comigo a vida de Pedro. Talvez você está magoado, ou talvez você sempre briga, ou sempre reivindica os seus direitos e a sua posição. Principalmente quando aqueles que te negam, aqueles que te traem, aqueles que te maltratam, aqueles que falam contra você, aqueles que de alguma forma diminuiu você, aqueles que de alguma forma te humilhou um dia, aqueles que de alguma forma machucaram os teus sentimentos. Eu quero que você se coloque neste lugar. E Pedro um dia também fez isso com alguém. Esse alguém é chamado Cristo Jesus, o cara que nunca errou, que nunca falhou, ao contrário, estava morrendo por Pedro. Posso ouvir um amém? Então imagine Pedro, você é Jesus, imagine Pedro, que andou com Jesus, parceiro, lado a lado, viu os milagres, estava tão chegado de Jesus, que ele foi até ousado ao ponto de dizer: olha, mestre, não é melhor você não ir morrer não, vamos ficar junto com a gente. Mas numa noite, esse Pedro que batia no peito e dizia assim: por você, mestre, eu dou minha vida, eu vou até a morte. Esse que gritava no meio de todo mundo, que daria de tudo para defender Cristo. Numa noite, esse nega Cristo durante 3 vezes. Claramente, publicamente, diante de todos. Aquele que batia no peito, que era o parceiro de Jesus, abandonou. Sabe, se alguém fizer isso com você, querido, será que no momento propício você iria até essa pessoa, tentar reconciliar com ele? Ou você cancelaria essa pessoa da tua vida e nunca mais conversaria com ela? Sabe, eu gosto de Jesus porque o padrão dele é alto.
E aqui ele separa meninos de adultos. Posso ouvir um amém? Esse Pedro falha com Jesus. Ele nega Jesus. Ele falhou publicamente. Agora, imagine comigo, querido, se Jesus resolvesse tratá-lo apenas pela sua falha. Imagine se Jesus tratasse Pedro da mesma forma que eu e você tratamos as pessoas que falham com a gente. Ei, você está aí? Jesus está chamando a gente para um processo de transformação, amém? Mas quando Jesus, ali crucificado, é morto, e ao terceiro dia ressuscita, sabe o que Jesus faz, querido? Jesus vai atrás de Pedro, vai atrás daquele que o traiu, vai atrás daquele que o negou publicamente, vai atrás daquele que falhou com ele. E ele não vai atrás simplesmente só para falar: ei Pedro, está tudo certo, não aconteceu nada, não. Jesus vai conversar com Pedro. Lá em João 21 vai falar. Ele diz assim para Pedro: Pedro, tu me amas? O que Jesus está fazendo? Que ele está confrontando o erro. Porque tu não me negastes, mas agora eu quero saber se você me ama, mano. Você me ama? E durante 3 vezes Jesus fala com Pedro, e Pedro ali é reconciliado, sabe? Jesus, ele confronta Pedro, mas ele não humilha Pedro. Geralmente a gente quer arrumar os confrontos, mas queremos que a pessoa sinta aquilo que nós sentimos no dia que ela nos traiu. Nós queremos que elas passem pela mesma dor, e não foi isso que Jesus fez. Esse não é o caráter de Cristo. Ele corrige restaurando. Posso ouvir um amém? Por que, amado? Porque quem se lembra da graça que recebeu, sabe, quem tem verdade, sabe, propriedade sobre o que Deus fez na sua vida, não tem mais prazer de destruir pessoas. Quem sabe a graça que recebeu, não tem em teu coração um prazer, sabe, de ver alguém mal, alguém na mesma situação que aquela me fez mal. Ao contrário, amado, nós fomos alcançados por essa graça, todos nós aqui, fomos perdoados. Sem merecer, sem mesmo pedir perdão, sem mesmo às vezes, sem reconhecer que erramos. Então como pode alguém, você está aqui, que foi amado por aquele que morreu pelos seus pecados, que recebeu essa bondade sobre nós, ter prazer ainda em resistir em seu coração algo que se opõe ao seu próximo, amado, porque ele falhou com você? Sabe, a raiz do problema é o lugar que nós precisamos encontrar a resposta. Por que temos isso dentro de nós? Mateus 15, verso 18 diz assim, ó: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Cristo mostra que as palavras que falamos, as atitudes, as reações e a forma como tratamos pessoas. Então, aquilo que falamos para as pessoas, as atitudes que temos em relação às pessoas, as ações, as reações, aquilo que as pessoas fazem para nós, a forma que tratamos as pessoas, revela aquilo que está sendo cultivado dentro de nós. Você teve um encontro com Cristo?
A palavra de Cristo vive dentro do teu coração, meu amado? Posso ouvir um amém? Obrigado. Uma coisa que você precisa entender é que o exterior não está separado do interior. As pessoas falam, elas se sentem boas, elas se sentem justas, elas se sentem amáveis, as pessoas se sentem dentro delas. Vocês são bonzinhos, sim ou não? Você é um cara legal? Ou você é um peste? Quem se considera um peste aqui? Quem se considera um tranqueiro aqui? Quem se considera uma pessoa muito ruim aqui? Ninguém teve coragem de levantar a mão e dizer eu. Porque interiormente você se sente assim. Mas como que é o exterior seu, amado? Como você trata as pessoas que te maltratam? Como você reage às ações contrárias que você não está esperando, que não te agrada, que não te alegra? É esse exterior, é realmente a verdade do seu interior. Então, se você é bonzinho aqui, amado, você precisa ser bonzinho aqui fora também. Posso ouvir um amém? Goste você ou não. Sabe, a nossa vida vai revelar o nosso coração. Se a nossa vida revela o nosso coração, nós devemos então proteger o nosso coração. E a palavra de Deus diz em Provérbios 4, 23, o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E olha que essa é um versículo que corriqueiramente, todos os cultos é mencionado neste lugar. É um versículo que nós temos muito falado, ou melhor, Deus tem falado conosco. Se tiver que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não é o teu coração de carne, querido. Quando a Bíblia relata o coração, a Escritura fala do centro do homem. Ele fala das suas intenções. Guarde as tuas intenções. Olha, observe as tuas intenções. Analise. Talvez você está se enganando. Sabe, os seus desejos. A gente sempre está voltado, muito preocupado com o pecado e o seu escândalo. O crente não bebe, não fuma, não se relaciona fora do casamento, ele não vai para a noite, já está tudo certo. Não é isso, não. Isso aqui é o básico do básico, qualquer um no mundo faz que não é crente. Isso não diferencia ninguém aqui na nossa terra, amém? Posso ver um amém? Porque você parou de beber, parou de usar droga, porque você parou de dar rolê, porque você parou... Isso aí, querido, não precisa ser crente para parar. Só ser juizado. Então o que te faz diferente? Aí sim, aí começa a ficar mais complicado. As intenções, os desejos, os afetos, a motivação que você faz as coisas, sabe? A sua vontade. Então, a Bíblia é muito clara, ela mostra que aquilo que nós cultivamos dentro de nós, começará a aparecer de maneira como vivemos. Então é possível o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, você que está cheio do Espírito Santo, você que está cheio de boas intenções, é possível casar, é possível você ser pai, é possível você ter amigos, é possível, sabe, você servir na igreja, é possível você ensinar, é possível você liderar, é possível você conhecer muitos textos bíblicos, é possível você conhecer a mensagem, ser um bom pregador, é possível você cantar bem, é possível
e ainda assim desenvolver um coração endurecido. Posso ouvir um amém? Vocês concordam comigo? Que é possível? Sabe, os sinais de um coração endurecido, eles aparecem na nossa vida quando existe crítica constante em nossos lábios. Você sempre tem uma crítica sobre algo. Sobre teu esposo, sobre tua esposa, sobre teu líder, sobre aquilo que está sendo pregado. Você tem uma crítica sobre teu pai, você tem uma crítica, e isso começa a ser constante. Você tem sempre uma opinião contrária. Posso ouvir um amém? Você, outros sinais que apontam para o coração endurecido: irritação com pessoas. Quem te incomoda aqui neste lugar? Sabe o que Cristo faria com alguém que incomodasse ele aqui neste lugar? Vamos para o final, que nós vamos saber no final. Sabe, perda de compaixão. A gente não entra mais nessa questão, eu não quero me colocar no lugar, eu não tenho empatia pelas pessoas, eu já defino e já é pronto. Sabe, necessidade de sempre estar apontando erros, dificuldade de ouvir correções, não aceita. Pô, ninguém aqui pode falar na tua vida não, você é o cara mais certo da face da terra, você é a pessoa mais correta, e na verdade, querido, querida, o teu coração está endurecido. Sabe, uma sensação de superioridade, é disfarçado de humildade, mas sempre ele está com a bola toda, está sempre por cima. Não, você não entende muito bem, eu que tenho razão. Não é assim no teu casamento? Não é assim na maioria dos lugares que você frequenta? Sabe, às vezes o problema não é falta de conhecimento, querido. É esquecer o quanto nós também precisamos diretamente da graça de Deus. O que você está esquecendo para o teu coração ser endurecido é que esse que falha com você, esse que você quer sempre apontar, esse que você sempre tem uma boa crítica, esse que você tem uma má impressão, ele é tanto pecador quanto você. E da mesma forma que você foi perdoado, ele também foi. E da mesma forma que Cristo te amou, Cristo também ama ele. Sabe, está faltando você lembrar da cruz, querido, que você carrega, amado, porque quem lembra da cruz não apedreja a cruz dos outros, querido. Mandaram eu para Florianópolis, agora aguenta. Eu bato e vou embora. Sabe, diante desse contexto, Jesus ele pega o que ele está querendo ensinar com essa mensagem, é que a gente tem que parar de olhar. O primeiro lugar que eu olho não é para o outro, é para mim. Antes de eu falar alguma coisa, de eu pensar, de eu julgar, eu preciso olhar para mim. Posso ouvir um amém? Olha a cena que Jesus cria. Ele quer ensinar sobre isso. E ele fala assim: imagine comigo um homem tentando tirar o cisco do outro com um cisco nos seus olhos. Imagine alguém tentando
eu não enxergo nada, está tudo ruim, eu estou querendo falar do meu irmão. Quando Jesus estava revelando algo sério aqui, o que ele estava apontando? O orgulho, amado, produz cegueira sobre nós mesmos. O orgulho dentro do nosso coração, porque você não dá o braço a torcer, porque você não se move no amor de Cristo. Você está tão orgulhoso, que você está dizendo, Cristo, você não entende das coisas. O Senhor foi bobo de perdoar Pedro. De tanto orgulho que tem dentro de nós. Olha, vamos ler o texto, Mateus 7, 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Rei, como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus, ele não está dizendo assim, nunca corrige alguém. Não é isso que Jesus está dizendo. Nós devemos corrigir. Mas ele está ensinando, deixa Deus tratar primeiro o seu coração, porque teu coração precisa ser tratado, para depois o coração do seu irmão, aí com o teu coração curado, você vai conseguir curar outro coração, porque senão vocês só vão se machucar. Sabe, Paulo, ele escreve a forma correta como nós devemos fazer. Gálatas 6, verso 1 diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou se alguma pessoa falhar, errar, na tua presença, com você, se alguma pessoa inclui tua esposa, inclui teu marido, inclui um coleguinha de trabalho, inclui uma amiga, inclui alguém que dizia que te ama e agora não parece ser tanto amor, inclui ou não? Se alguém falhar contigo, ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, eita, agora você vai me dizer para mim se você é espiritual ou não. Ele não está falando que você tem alguma superioridade. Ele não está falando que você tem algo melhor que alguém. Ele está dizendo assim, você que nasceu em Cristo Jesus. Você que diz que é de Jesus. Você que diz que tua vida é um exemplo como a vida de Jesus. Você que diz que é um seguidor de Jesus. Vós que és um seguidor de Jesus. Encaminhai o tal. Quem? O que falhou com você. Tratar com aquele que falhou com você. Com espírito de mansidão. Olhando por ti mesmo. Sabe, Paulo, eu quero que você perceba aqui, ele não diz, ignore o erro. Então, em nenhum momento aqui, amados, eu estou dizendo que nós devemos ser relativistas com o pecado. Então, quer dizer, que quem falha comigo eu tenho que ignorar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem uma forma certa de fazer isso. E a primeira ação dessa forma certa é tratar eu primeiro antes de tratar o irmão. Sabe, você que gosta de resolver as coisas em cima da hora, falhou e é na hora. Querido, para com isso. Não, mas tem que ser. Não, querido, você não tem um coração saudável para resolver coisas na hora. Espera um pouquinho, deixa Deus te direcionar, no momento certo você vai lá conversar com essa pessoa. Sabe o que eu estou falando? Isso é tão sério, amado. Deixa eu dizer algo para vocês. A Bíblia diz que se tem irmão, se está magoado com algum irmão, se está tretado com alguém, com o teu marido, com a tua mulher, com o teu irmão, enfim,
Não importa quem. Não coloca nem oferta aqui, porque Deus não recebe. E você está aqui, ó, ofertando aqui, ó. Está escrito na tua Bíblia aí. Eu não sei aonde vocês podem procurar e colocar no telão para mim aí, por favor. Se teu irmão tem problema, ó, deixa a sua oferta no altar, do lado. Vai lá, resolve o problema com ele. E aí você vem entregar a sua oferta. Será que é sério isso? Então Paulo não diz assim, ignore o erro do seu irmão. Não, deixa quieto. Ele é infantil. Não. Paulo não diz isso. Ele diz, restaura com mansidão. Mansidão é com amor e com a intenção correta. Fazer a coisa certa da forma certa, não da forma errada. E depois ele acrescenta, olhando por ti mesmo, ou seja, antes de tratar o outro, examine a você mesmo teu coração. Por que você está querendo tratar o outro? Qual é a intenção sua? Muitos casamentos são destruídos porque não conhecem essa verdade. Então, antes de corrigir alguém, vou te dar uma liçãozinha. Pode ser do seu jeito, mas vou te dar uma direção. Não precisa ser, olha, o AP falou dessa forma, então tem que ser daquele jeito. Não precisa. Mas é um caminho, é uma direção. Porque eu te amo, eu quero que você aprenda. Antes de corrigir alguém, ore. Sabe, quem aqui, eu quero com verdade, e eu quero que você levante a mãozinha, para a gente saber, tá? Quem aqui, não vou falar, que já falou mal de outro para outro, não vou falar isso, não é isso, porque eu sei que aí vai dar ruim. Mas o que eu quero falar é o seguinte, quem aqui já ouviu outro irmão, daqui, falando mal de outro irmão, daqui, com a intenção de bonzinho, com cara de bonzinho? Levanta a mão. Obrigado. Muito bom. Agora, você que ouviu, vou te ensinar uma coisa para você não cair no pecado junto com o irmão. Posso ouvir? Amém? Quando o irmão virar assim, sabe, irmão, aquela irmã, você tem que ver, ela falou desse jeito comigo, e não sei o quê. Você fala para ele assim, irmão, você já orou sobre isso? Se era para você falar isso para mim? Pergunta para o irmão, você já orou antes de falar comigo sobre isso? Sabe por quê, irmão? Será que sabe qual que é a intenção desse irmão, amado? Que você também concorde com ele. E que você também pense mal do outro irmão que está falando. Isso é contenda dentro da igreja, é facção. E você que ouve agora, porque você agora em amor, não virou por irmão, falando, irmão, você já orou por isso? Porque se você estiver falando isso sem orar, nossa, você lembra, o apóstolo nos ensinou, não pode, vai dar ruim, nós vamos semear raiz de amargura na igreja. Vamos orar agora nós dois por isso, Senhor, e começa ali, meu, esse irmão nunca mais vai falar para vocês, ou ele aprende, ou ele vai caçar outro que dá ouvido para ele. Depois que você ora, você precisa examinar, eu tenho que terminar, examinar a sua motivação. Qual é a motivação do teu coração sobre essa situação? O que está por trás disso? Veja se existe amor dentro de você sobre aquela pessoa. Veja, olhe para dentro de você e fala assim, a minha motivação é em amor, é que realmente eu amo essa pessoa, eu quero ajudá-la, eu quero de alguma forma motivá-la a vencer. Porque se não tiver amor, a sua intenção está errada. Está entendendo que é tirar a trave dos olhos?
Não é algo duro, é algo transformador. Veja se existe humildade em você, em valorizar. Lembre-se da graça que você recebeu também. Você também foi perdoado quanto tantos erros que aquela pessoa errou, e você também já falou com outros, e aí vai. Perguntas importantes para você fazer. Você está tentando restaurar alguma coisa ou está tentando vencer uma disputa? Você está tentando restaurar ou ter razão? Posso ouvir um amém? Você está tentando ajudar ou apenas está criticando? Você está corrigindo por amor ou por irritação, que você não aguenta mais essa pessoa? Se alguém chegar para você com desodorante e falar, irmão, usa aí, você vai se sentir ofendido? Mas é estranho, não é? É meio que constrangedor, sim ou não? Eu nem sei porque eu estou falando isso. Não, eu sei. Você prefere que alguém faça isso com você ou que essa pessoa fale para todo mundo assim, oh, aquele irmão lá, meu. Está entendendo a intenção do nosso coração? O reino de Deus, ele não é formado por pessoas perfeitas, mas por pessoas que querem ser tratáveis, que são moldáveis, que são transformadas. É esse o nosso processo aqui. Se nós queremos ser uma igreja igual à igreja de Jesus, nós temos que tirar as traves dos nossos olhos primeiro. Interessante, que eu quero que você imagine agora, uma outra cena. Uma mulher sendo arrastada pela multidão, vergonha, medo, condenação no ar, homens segurando pedras, ela toda assustada, toda exposta, pega no ato do adultério, virou ali uma condenação pública, todo mundo na rua vendo essa mulher. Jesus aparece na cena. O único que naquele lugar poderia realmente e tinha o direito de condená-la, escolhe agir com misericórdia. E ele diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. De novo, amado, quantas pedras você tem falado e atacado na vida de outras pessoas? Porque realmente outras pessoas erraram. Ninguém está isentando o erro aqui. O que nós estamos falando é sobre o que você está fazendo com o erro dessas pessoas. E Jesus fala, quando Jesus fala isso, ele escreve na areia e fala: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, a partir do mais velho para o mais novo, as pedras começam a cair no chão, sendo soltas, e eles vão embora. Sabe por quê, amado? Porque as palavras de Jesus expuseram algo que aqueles homens tentavam ignorar. E essa mensagem de hoje, ela está expondo algo que nós temos ignorado há muito tempo. Muitos estão num lugar de status, cheio de razão, ignorando aquilo que Deus está falando ao nosso coração. E quando Jesus fala aquelas palavras, que quem não tivesse pecado, enfim, ele estava expondo ali o que estava dentro daqueles homens, que aqueles homens estavam ignorando, que eles também precisavam da mesma misericórdia. E aqueles homens, eles perceberam que, cara, o que aquela mulher está recebendo é o que nós precisamos receber: perdão.
Então, amados, Jesus ele não relativiza o pecado, porque depois ele diz para a mulher assim, ó, vai e não peques mais. Ele corrige aquela mulher, mas em amor. Ele confronta o pecado, mas ele não destrói as pessoas. E quantas vezes as ações nossas têm mais uma intenção de fazer as pessoas sentirem o que eu estou sentindo, tem mais uma intenção de expor, de envergonhar, do que fortalecer. E é isso que Deus está falando conosco. Se somos uma comunidade e essa comunidade não cuida de si mesmo, quem vai cuidar de nós? Para quem vamos nos socorrer? Quem é aquele nesse lugar que dá a vida por nós? Que está tirando as escamas dos seus olhos para poder me ajudar, não para poder ter autoridade sobre mim, não poder ter um direito de falar sobre a minha vida. Ei, esse lugar aqui não é um lugar de carteirada. É um lugar de humildade. E da intenção do nosso coração de fortalecer o meu irmão, que muitas vezes, às vezes pode estar caído, hoje é ele, amanhã sou eu. O que a gente não pode é ignorar o processo, ignorar o que Cristo está fazendo em nós. Cristo ele confronta o pecado, mas ele não destrói as pessoas. Ele corrige, mas restaura a dignidade. Talvez alguns aqui estejam certos, até com a palavra de Deus a seu favor, dizendo, olha, está escrito na palavra, mas errado no coração. Talvez saibam explicar muitas coisas, mas esqueceram como amar as pessoas. A verdade sem amor, querido, vira uma arma, e de vez em salvar, nós estamos matando pessoas, dizendo que é verdade. Posso ouvir um amém? Cristo nunca separou verdade da misericórdia. Verdade e misericórdia precisam andar juntas. Você pode ter a verdade que alguém está falhando e errando com você, isso é verdade, mas você tem que ter misericórdia dessa pessoa e estender suas mãos para ela. Faz sentido isso? Isso é tirar as traves dos nossos olhos. Isso é ser liberto para podermos enxergar as pessoas e poder ajudar as pessoas. Se não for uma igreja que se preocupa primeiro com o seu coração, não tem como nós ajudarmos ninguém. Eu queria que você fechasse os olhos agora. Pense comigo, Cristo ele não chamou você para vencer discussões. Ele te chamou para você revelar o seu caráter, o caráter dele em você. Mateus 7 não é um texto contra discernimento e saber o que é certo e errado. É contra a hipocrisia. Jesus não está formando acusadores, fiscais espirituais, pessoas moralmente superiores. O que Cristo está formando nas nossas vidas são filhos, humildes, misericordiosos, tratáveis, transformados pela graça de Deus. A cruz destrói o nosso orgulho. Quanto mais eu e você olhamos para Cristo, mais percebemos que todos nós precisamos diariamente da graça dele. Então eu quero que você responda algumas perguntas no teu coração. Em que área o seu coração se tornou duro? Em que momento o seu coração endureceu, querido? Em que momento você deixou de olhar para a graça que te sustenta? Sabe,
Qual foi a última vez que você chorou? Porque você começou a olhar para dentro do teu coração e enxergar coisas que não deveriam estar aí. Você tem tratado as pessoas com a mesma misericórdia que você recebeu de Cristo? Você tem tratado as pessoas com o mesmo padrão que Cristo trata você? Ou você está mais preocupado em parecer correto? Ou se parecer com Cristo? Pai, eu te agradeço pela tua mensagem. Que a gente possa, Pai, através do teu Espírito Santo, não gerar condenação. O Senhor não está querendo condenar ninguém aqui, mas o Senhor está atraindo-nos para perto de Ti, para que sejamos como o Senhor é. Que o nosso coração perceba o quanto há graça, o quanto há oportunidade em Ti, o quanto de amor há em Ti, sendo derramado em nós nessa noite, abrindo os nossos olhos, para realmente entender a verdadeira intenção do nosso coração. Que a gente possa experimentar desse amor, porque esse é o verdadeiro evangelho, aonde há uma oportunidade de nós deixarmos esses sentimentos no teu altar e começar a viver uma vida diferente, valorizando todos aqueles que o Senhor ama, em nome de Jesus, amém e amém.